Olá, você de todo o país, você que está ligado na TV Pai Eterno, começa agora a nossa edição especial do Jornal Boa Notícia de sábado, hein? Sempre ao 12:30. Eu sou o jornalista Jordevar Rosa, conto para você agora os nossos destaques. Na edição de hoje vamos falar que pacientes que estão com Covid internados no Hospital Universitário de Brasília estão sendo identificados com informações que vão além do nome completo, da idade e do número do leito. E ainda, empresas têm se dedicado a oferecer passeios virtuais. Já pensou em viajar por lugares incríveis sem sair de casa? E mais, comerciantes estão fazendo a impressão de currículos de graça para aquelas pessoas que estão desempregadas. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Boa Notícia. A gente começa falando de meio ambiente. Segundo uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, pequenos pedaços de plásticos, de garrafas e embalagens podem viajar pelo ar e contaminar ecossistemas. Veja os detalhes agora na nossa reportagem. Quando a gente descarta um material plástico no lixo, a maior parte dele vai para aterros, é incinerada ou reciclada, mas até 18% acaba no meio ambiente. Agora, um estudo liderado por pesquisadores da Universidade Estadual de Utah e da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, tem despertado uma nova preocupação. Segundo a análise, como o plástico não é facilmente decomposto, ele se fragmenta em pedaços cada vez menores até que sejam pequenos o suficiente para serem lançados no ar. De acordo com a pesquisa, isso significa que grande parte desse material que é despejado no mar e na terra é quebrado e jogado de volta à atmosfera, causando riscos para os nossos ecossistemas com partículas que circulam ao redor da Terra. A equipe de pesquisa coletou dados desses microplásticos no ar no oeste dos Estados Unidos de 2017 a 2019 e descobriu que cerca de 22 mil toneladas do material estão sendo depositadas nos Estados Unidos a cada ano. Mesmo em fase inicial, os pesquisadores alertam que a descoberta pode ter consequências negativas e ainda desconhecidas para os ecossistemas e para a saúde dos humanos no futuro. Você sabia que existe relação entre o estresse e a imunidade? Pois é bom ter muito cuidado porque em tempos de pandemia, além da necessidade de proteger o organismo dos efeitos de uma possível contaminação pelo coronavírus, é preciso garantir também que as outras doenças não apareçam. A Tiara Castilho explica mais pra gente agora. Desde o início da pandemia do novo coronavírus no ano passado, muita gente tem apresentado alguns problemas com relação à ansiedade e ao estresse. E esses problemas podem causar outros, até mesmo relacionado com o cabelo e a pele. E é sobre isso que a gente conversa agora com a dermatologista, doutora Lorena Dourado. Doutora, de que forma o estresse pode prejudicar a nossa pele e o nosso cabelo? Então, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha especialidade, né, e como a gente está podendo ajudar os pacientes nesse momento. Então, a gente sabe que com o estresse, a queda de cabelo aumenta, porque a pessoa realmente, nessa fase de ansiedade extrema, a gente está vendo muita gente com transtorno de pânico e tudo mais, então é uma ansiedade bem importante que leva ao aumento da queda. Além disso, a pele, a gente com o uso da máscara tá ficando muito quente essa região perto da boca. Então tá tendo um aumento das espinhas, então espinhas tanto inflamadas quanto cravinhos. E é aquela doença que chama rosácea, que é quando a pessoa fica com a pele muito vermelha, por estar num ambiente mais quente devido ao uso da máscara, também está piorando. Fora outras doenças da pele, né? Quem tem doenças autoimunes, alopecia areata, que é uma queda de cabelo em placas, pode piorar pelo estresse. Quando a pessoa tem psoríase, que é aquelas lesões na pele, pode piorar também. E o ressecamento, né? Que a mão da gente não virou mais mão, né? A gente virou realmente só a mão seca, porque usar o álcool aumenta muito o ressecamento e com isso até prejudica as unhas, que também ficam mais quebradiças por estarem ressecadas. E de que forma que a gente consegue viver nessa pandemia, sobreviver a esse momento, né? Tomando os cuidados necessários e manter até mesmo o cabelo e a pele um pouco mais saudável?
É uma fase muito difícil, a gente tem que manter esses cuidados de hidratação, então lembrar de hidratar sempre a mão, então tá passando álcool é essencial, mas tem que hidratar, então ao mesmo tempo que você vai andar com o álcool, você anda com hidratantezinho junto, lembrar de hidratar as unhas, lembrar de hidratar a pele como um todo, porque o nosso clima agora vai começar a ficar só seco, né, para de chover aqui em Goiânia, então precisa de uma hidratação melhor da pele. Os cabelos, como a gente está lavando muito mais o cabelo, tem que hidratar o máximo possível também, porque isso também vai ser importante. O mais difícil agora é tentar diminuir o estresse e a ansiedade, que isso é difícil. Então, tentar levar o melhor possível essas notícias, né? Tentar passar melhor por essa fase do ponto de vista emocional. Doutora, a gente está falando mais especificamente para aquelas pessoas que têm o hábito, que está saindo para trabalhar e fazendo uso de máscara, mas a gente também tem uma outra realidade, que é aquelas pessoas que têm a oportunidade de trabalhar em casa e trabalhar o dia todo ali em frente ao computador, né? Em frente ao notebook, por exemplo. Aquela luz também é prejudicial para a nossa pele. Ou não? E explica pra gente também de que forma que a gente pode reduzir essa questão dessa luz muito forte no rosto. Quem tá em casa no home office não vai ter tanto esse problema das espinhas, mas tem uma chance de piorar manchas. Quem já tem muitas sardas, muitas manchas no rosto também podem piorar quando fica muito exposto ao sol ou a uma luz intensa. Então, quem tá exposto ao computador tem que ficar usando protetor solar, porque o protetor solar ajuda a dar uma diminuída no efeito da luz na sua pele. O ideal, quem tem melasma, é tentar esconder o melasma da luz e do sol. Então, um protetor com cor ou uma basezinha. Se for homem, às vezes o homem tem um pouco de preconceito. Mas eu vou usar um protetor com cor. Mas existem alguns protetores que têm uma tonalidade que fica bem disfarçado. Nem parece que está usando um protetor com cor. Doutora Lorena Dourado, muito obrigada pela sua participação. Dicas valiosas, então, para você se cuidar nesse período de pandemia. Todo cuidado é importante. Na contramão do desenvolvimento, trabalhadores estão cada vez mais ganhando menos. Os salários não acompanham a inflação, o que traz prejuízos econômicos para as famílias brasileiras. Veja mais detalhes na reportagem. A perda salarial dos trabalhadores ao longo dos anos vem impactando diretamente na vida financeira das famílias brasileiras. Segundo dados do DIEES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, mais de 70% dos acordos fechados em fevereiro não acompanharam e estão abaixo da inflação. Bia Lima é professora e presidente da CUT em Goiás. Ela acredita que o trabalhador não recebe adequadamente, o que compromete o desenvolvimento do país. Nós estamos vivendo um momento em que a situação se torna ainda mais grave para a vida do trabalhador e da trabalhadora, tanto por conta da pandemia, mas por conta do aumento da inflação. E com o aumento da inflação, a dificuldade de postos de trabalho, da evolução e melhora da economia, aonde é que se corta? Corta sempre em cima dos trabalhadores e trabalhadoras. E a pesquisa do DIEES veio justamente mostrar o efeito devastador desta grave crise da pandemia, mas uma crise econômica que já vinha desde 2017 e 2018. Consequentemente, sem a reposição da inflação, o salário acaba encolhendo. Isso porque o valor não acompanha a alta dos preços, o que impacta no consumo básico dos brasileiros, como alimentação, energia elétrica e transporte. Só a gasolina subiu 6 vezes neste ano. E aquele que não tem? Aquele que não tem uma renda, aquele que não tem como sobreviver, como é que fica? Passa fome. Em março, a inflação oficial medida pelo IBGE no IPCA ficou em 6,10% no período de 12 meses. Os alimentos, grupos de despesas mais importantes para as famílias, avançaram 13,87% no último ano. Esses índices refletem em outra pesquisa do DIEES, mostrando que o salário adequado no Brasil seria em torno de R$ 5.000. Quando você investe
em melhoria salarial, todos ganham. Não é só o trabalhador que ganha, todos ganham. Melhora a renda do trabalhador, ao melhorar a renda do trabalhador, melhora o comércio, melhora a produção. A expectativa de economistas é que os índices de preço cheguem a 7% e comecem a cair no segundo semestre. Quem negociar reajustes até lá terá que brigar para manter o valor do salário. Para Bia de Lima, uma das saídas com relação à defasagem salarial é investir cada vez mais no trabalhador. É preciso tão somente investir em quem trabalha, em quem produz, em quem faz de fato a economia girar. E para esse sábado, a repórter Tiara Castilho preparou uma reportagem especial para a gente. Pacientes com a Covid-19 que estão internados lá no Hospital Universitário de Brasília estão sendo identificados com informações que vão muito além do nome completo, da idade e do número do leito. É que uma iniciativa idealizada por uma médica mostra um pouco mais sobre quem de fato está naquele leito específico, onde os gostos, as paixões da vida, que cada um são descritos ali, ao lado da cama, bem pertinho. É o que ela chama de prontuário afetivo. Pela rede social, a médica reumatologista divide um pouco da rotina de trabalho. Antes era somente o serviço na área da saúde, mas cerca de 5 anos ela tem feito outro tipo de postagem. A arte ganhou uma parte do coração da doutora Isadora Iorrins. E hoje basta a gente dar uma olhadinha para ver uma pessoa talentosa. São trabalhos de escultura e aquarela que ganham sentido e faz aquela rotina pesada do centro cirúrgico dar uma amenizada. A paixão da médica pela arte começou durante um congresso de reumatologia que participou em Brasília em 2016. Antes das palestras sobre os temas médicos, tinha cursos de arte. A médica resolveu assistir uma dessas aulas e foi quando o lado artístico despertou. Hoje ela compartilha tudo na rede social. As pinturas têm uma referência com a área médica e sempre refletem uma realidade. São imagens que simbolizam sobre o dia a dia. Os textos explicam do que se tratam. As confecções das esculturas também seguem um mesmo padrão. E foi a maneira que a reumatologista encontrou de levar o dia a dia com mais reflexão. E aí eu levei alguns objetos, né, que eu já uso nos meus trabalhos artísticos, levei uma fita de cetim, uns alfinetes, e aí eu fui entrando naquele espaço e fui fazendo essas intervenções. Então, na hora da paramentação, que a gente troca de roupa, né, tem uns biombos, eu falei, vou escrever aqui, meu paramento de amor. Aí fui com os alfinetes e coloquei e a fita de cetim e escrevi essa frase. Doutora Isadora conta que recebeu a responsabilidade de trabalhar na comissão de humanização com pacientes de Covid e com o intuito de deixar o ambiente mais ameno, teve a ideia de criar um prontuário afetivo. Essa proposta de fazer o prontuário afetivo, ela está relacionada a um tipo de arte que é a estética relacional. A estética relacional é o seguinte, você deixa de ter o objeto de arte, então deixa de ter escultura, deixa de ter pintura, e você tem uma proposição artística que vai mudar as relações das pessoas no ambiente. Então foi isso, eu peguei aquelas informações afetivas, então já mudei a minha relação com a família. Peguei essas informações afetivas, coloquei no prontuário virtual em que a equipe estava trabalhando. Então a equipe já ficou assim, quem que colocou isso aqui? Que história é essa? Gosta de passarinho, de barulhinho de água. No meio da planta a gente estava ouvindo Raul Seixas, porque um paciente gostava de Raul Seixas. E também muda a relação com o paciente, porque você tem uma vinculação afetiva com ele. Mesmo com a criação do prontuário afetivo ser algo recente, a médica conta que já percebeu uma melhora no quadro clínico dos pacientes. A gente tem um momento que é o despertar diário. A gente desliga a sedação pela manhã, porque é para o paciente despertar. E aí, nesse despertar, a gente começou a colocar as músicas e aí teve reação, assim, da pessoa se movimentar. A gente perguntou, fulano, você gosta de Roberto Carlos, né? Aí a pessoa balançou a cabeça.
Teve um paciente que estava com uma sedação um pouco mais profunda, ele não estava desperto, né? Não estava acordado. A gente viu a frequência cardíaca aumentar, começou a fazer alguns movimentos. Então, você estimula aquela pessoa, né? Tá certo. No próximo bloco eu vou mostrar para você um belo exemplo de comerciantes aqui de Goiânia que estão ajudando pessoas desempregadas nessa época de pandemia. Não saia daí, eu volto em instantes. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o Jornal Boa Notícia especial desse sábado. Quero conversar com você que está em casa, em todo o Brasil. Você já visitou o nosso portal paieterno.com? Ainda não? Corra para lá e visite. Olha, lá além de saber tudo sobre fé e devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Ou você pode entrar em contato direto com a nossa central de atendimento pelo seguinte telefone. Papel e caneta, anote aí, 62 3506 9800. Vou repetir para você, é o WhatsApp, tá bom? 62 3506-9800 e venha fazer parte dessa família de amor. Gente, mesmo atravessando esse momento difícil que é a pandemia da Covid-19, algumas ações mostram que sempre é possível fazer algo para ajudar e se você quer saber de uma boa ação que vem acontecendo, quer saber? Então olha só. Vários comerciantes estão fazendo a impressão de currículos de graça para aquelas pessoas que estão desempregadas. E o melhor, essa ideia tem se espalhado cada vez mais pelo Brasil. E claro, aqui em Goiás não é diferente. Confira. Maurício foi até uma gráfica que fica no setor Jardim das Esmeraldas, em Goiânia, para imprimir currículos para a filha dele, que está em busca de um emprego. Mas ao chegar no local, ele ficou surpreso no momento de pagar. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com essa ação solidária. Eles não estavam cobrando pela impressão do currículo, ainda me imprimiram 10 cópias para ajudar ela a entrar no primeiro emprego, né? Quando você chegou lá na sua casa, contou para sua filha, qual foi a reação dela? Ela ficou impressionada, porque está passando por uma situação de necessidade, né, essa questão do emprego. Então ela achou interessante perceber que existem pessoas assim. Isso até muda o mundo, né? Maurício conta que já está até espalhando para os amigos a boa ação da gráfica. Eu achei isso fantástico e comecei até a divulgar para outras pessoas também. Desde o começo da pandemia do novo coronavírus no Brasil, em 2020, a economia mudou bastante e, com isso, milhares de pessoas perderam o emprego. Gente cheia de esperança em conseguir o retorno ao mercado de trabalho. E para isso é preciso entregar o currículo. Para chamar a atenção da população, recentemente o empresário colocou as informações logo na entrada do estabelecimento para avisar a todos que no local tem currículos de graça para quem neste momento está em busca de um emprego. Quando começou a pandemia, a gente teve a ideia de ter essa ação devido a muita procura de clientes vindo aqui até a loja procurando emprego. Muita gente foi demitida, muita gente não está conseguindo emprego e a gente decidiu fazer essa ação de dar 20 cópias gratuitas para o cliente. Cerca de 2 meses a boa ação começou. O proprietário da gráfica afirmou que já imprimiu mais de 500 currículos de graça. No local, o Juan oferece 20 cópias, sendo a xerox ou fazendo a impressão de um arquivo no computador. O empresário sentiu a necessidade de fazer a boa ação. Já teve situação da pessoa não ter condição nem de imprimir o primeiro. Aí a gente acha que 20 é um número considerável, né? E pegou e decidiu dar esses 20, que para muitas pessoas é um valor irrisório,
mas que para muitas que têm muita carência não consegue esse valor. Oferecer a impressão do currículo para ajudar as pessoas nesse momento de crise financeira tem feito o empresário conhecer melhor os clientes e até mesmo ser surpreendido com a ação. Veio um rapaz aqui um dia, eu dei os currículos para ele, ele ficou espantado, ele queria porque queria pagar, eu não quis receber. Aí ele pegou e me falou, eu vou conseguir um emprego e quando eu receber o meu primeiro salário eu vou vir aqui te dar uma parte dele. Aí eu até falei, não tem necessidade, a gente está fazendo para ajudar. E se você conseguir, você vem aqui para falar que conseguiu, mas não para me dar dinheiro. O Maurício mesmo ficou bastante espantado, ele falou, mas você vive disso, como é que você vai fazer essa doação para a gente? Aí eu falei, não, mas é com o bem a gente colhe o bem também. A gente vai fazer essa ação e a gente vai colher também. Bom demais ver esse tipo de ação, né? Junto com a pandemia, muitos profissionais passaram a acumular cargas de trabalho excessivo e desgastante. E essa sobrecarga pode levar ao esgotamento físico e psíquico, dando espaço ao surgimento da síndrome de burnout. Para falar mais sobre esse tema, confira o comentário de hoje com a psicóloga Bruna Linhares. Síndrome de burnout. Esse é um termo que pode ser traduzido como queimar-se por completo, combustão, ou esgotamento mental, que normalmente se dá no ambiente de trabalho. É como se aquilo que você conseguisse fazer de maneira involuntária, automática, normalmente passasse a ter um peso muito grande para você. Começa a haver um desequilíbrio entre aquilo que recarrega e suga a sua energia. A Associação Internacional de Estresse estima que 30% dos brasileiros possuem burnout. Isso é muito importante para que nós possamos prestar atenção naquilo que caracteriza essa síndrome. A primeira característica é de exaustão mental, que significa um esvaziamento físico e também mental, que você tira férias, você tira licença e mesmo assim não se sente descansado. A segunda característica é de uma reação de negatividade, de isolamento, uma total perca de motivação. A terceira característica se refere a um sentimento de incompetência, a uma perca de sentido daquilo que está sendo feito. Isso também vem acompanhado de sinais físicos, de sintomas físicos, que são dores de cabeça, dores muscular, perca, às vezes, de apetite, problemas gastrointestinais, taquicardia, tudo isso relacionado ao momento de esgotamento. Mas a boa notícia nisso tudo é que nós podemos sim desenvolver fatores de proteção contra esse esgotamento. Quais são esses fatores? O primeiro fator é praticar pausas. Faça pausas de maneira voluntária. Não abra mão do seu almoço, tenha pausas durante o seu dia de 5 minutinhos, 10 minutinhos, para que o burnout não te pare de maneira involuntária. Segunda coisa é ter um descanso ativo. Pratique alguma atividade física, faça parte de algum jogo, de brincadeiras, em que você possa se movimentar além do ambiente de trabalho. Terceira coisa, tenha boas conexões sociais, para que você tenha ambientes onde você não vá conversar de trabalho. Tenha uma boa alimentação, tenha um bom sono, e se for preciso, procure ajuda, mas não ignore os sinais do seu corpo. O nosso corpo nos dá sinais o tempo todo. Tempo de quarentena, tem muita gente com aquela saudade de fazer uma viagenzinha, não tem? Eu, por exemplo, estou morrendo de vontade, mas infelizmente esse não é o momento ideal. E pensando nesse turista que gosta de conhecer novos lugares, algumas empresas têm se dedicado a oferecer um passeio virtual, ainda que não substitua a experiência do ao vivo. Mas olha só, são ótimas opções para você que está aí sem arredar o pé de casa. Confira agora mais detalhes com a Tiara Castilho. Mesmo com alguns lugares fechados temporariamente por causa da pandemia do novo coronavírus, é possível fazer uma viagem incrível e detalhe, sem sair de casa. Pela internet, com alguns cliques, a gente conhece esses locais. E detalhe, tudo de graça.
Vamos embarcar juntos agora na Muralha da China. Assim que a gente entra no site Airpano, as imagens produzidas por fotógrafos são panorâmicas e é possível conhecer a Muralha da China por diferentes ângulos. Faz com que consigamos embarcar também nosso pensamento no lugar. Da China, vamos partir agora para Roma. Quem não conhece, é uma oportunidade boa para ver bem próximo o símbolo mais famoso do Império Romano, o Coliseu, reservado para combates entre gladiadores e animais selvagens. As opções são variadas. Que tal a gente conhecer o maior aquário do mundo? Pela tela do seu celular ou computador, é possível sim fazer o passeio nos Estados Unidos, precisamente no estado de Atlanta, onde fica o maior aquário do planeta, com mais de 30 milhões de litros de água doce e salgada. O lugar abriga mais de 100 mil animais de 500 espécies diferentes. Essa viagem é feita com a transmissão de várias câmeras, tudo em tempo real. Vamos dar uma passadinha também pelo Vaticano, uma cidade-estado que fica na Itália e onde está a sede mundial da Igreja Católica. As imagens nos enchem de encantamento. O site dos Museus do Vaticano ainda tem opção de fazer um tour virtual em 360 graus pelos principais pontos turísticos, incluindo a atração mais concorrida do Vaticano, a Capela Sistina, pintada pelos maiores artistas da Renascença. O Brasil não podia ficar de fora, também entrou no clima da tecnologia. As viagens virtuais estão disponíveis para serem visitadas sem sair de casa. Por exemplo, a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. É um dos principais cartões postais e a gente consegue fazer uma visitinha virtual lá. E para a gente finalizar esse rápido passeio virtual, vamos dar uma olhadinha nas Cataratas do Iguaçu. São um conjunto de 275 quedas d'água, localizadas na fronteira entre Brasil e Argentina, consideradas patrimônio natural da humanidade. Ninguém de nós estávamos preparados para passar tanto tempo em casa, mas é importante manter a nossa mente saudável. A gente espera que esse momento passe logo e a gente possa voltar a viver o mundo de forma real. Por fim, se cuidem! Aí, grande passeio, né, gente? Olha, nós estamos encerrando a nossa edição de hoje do Jornal Boa Notícia aqui na TV Pai Eterno. Quero muito agradecer a sua participação aí de todo o Brasil, a sua audiência, desejando para você um final de semana muito bom, sábado e domingo com a família. Segunda-feira, não se esqueça, hein? 12:30, a gente vai estar junto aqui com o Jornal Boa Notícia. Grande abraço para você, fique com Deus.